Bom dia, sexto ano. Hoje, dia 25 de fevereiro, estamos aqui novamente unidos. Hoje vamos falar sobre linguagem. Já falamos sobre linguagem verbal, não verbal, falamos sobre linguagem mista. Hoje vamos estudar um pouco sobre as diferenças existentes em nossa fala e também na escrita. Vamos lá estudar um pouquinho sobre esse assunto. Bem, turma, hoje aqui, linguagem falada e escrita, na verdade, são formas de comunicação, que já utilizamos e agora a gente vai somente observar melhor cada uma dessas formas, Já utilizamos já essas linguagens, verbal, não verbal, mista, a nossa fala e também a escrita. Somente agora nós iremos observar isso em relação ao estudo, Um estudo sobre todos esses assuntos na disciplina de língua portuguesa. Aqui é para você acompanhar a correção do dia 22, as atividades 1 e 2 ficaram para você fazer. E aí conceituar, linguagem verbal e também exemplificar. Eu coloquei aqui, linguagem verbal utiliza palavras escritas ou faladas, mas se a sua resposta estiver, de acordo com esse conceito, com outras palavras, não é necessário que você apague, não, viu? Se for necessário até acrescentar, alguma informação, retirar alguma coisa que não esteja correta, tá? Mas se você escreveu com suas palavras, deixa aí. Aqui eu coloquei um exemplo, de linguagem verbal, um bilhete, que é um gênero textual escrito, então teremos que utilizar palavras. Você com certeza colocou aí o seu exemplo. Linguagem não verbal é toda forma de comunicação utilizada para possibilitar a interação, sem o emprego de palavras. Então, se você colocou aí o conceito de linguagem não verbal, é importante, todas as outras formas de comunicação, exceto palavras. Então, aqui como exemplo, os sons, que podem ser, como nós vimos, um sinal quando toca num quartel, numa escola, um apito, numa partida de futebol. Então, cada um poderia colocar seu exemplo, tá bom? Aqui foi só uma sugestão. Na questão 2, nós tínhamos dia ou nublado está. E você precisava, comentar esse enunciado. E aqui eu coloquei com minhas palavras, mas você, não precisa retirar a sua resposta, tá bom? Desde que ela esteja adequada. Aqui eu pus dessa forma. Podemos dizer que o enunciado não obedece aos conjuntos de regras da língua portuguesa e, por isso, não emite comunicação, tá bom? Mas se você colocou aí com outras palavras, estando, uma resposta adequada, parabéns. Bom, nós vamos aqui falar sobre linguagem falada e escrita, Com certeza, você lida diariamente com essas duas formas de comunicação. E aí é importante conhecermos alguns aspectos que diferenciam essas formas. A linguagem falada, ela é a palavra, é o som, então a palavra sonora. A linguagem falada requer a presença de interlocutores, porque nós estaremos sempre, falando com alguém, interagindo com alguém. Então, interlocutores aqui, são as pessoas envolvidas na comunicação. Ela é espontânea e também imediata, No momento em que ocorrem os fatos,
as pessoas estão ali interagindo, falando, trocando as ideias, trocando as experiências. Então, ela é imediata e também espontânea. Nós não ficamos pensando muito na questão de como falar, né, adequar. É geralmente uma forma mais livre. A linguagem falada, ela sai espontaneamente. O contexto extralinguístico é importante. O que é o contexto extralinguístico? Aqui a gente tem uma imagem. E aí o sorriso, os gestos, né, o tom da voz, né, são importantíssimas essas coisas. E é o que a gente chama de contexto extralinguístico. São, né, algumas dicas que a pessoa vai colocando, acrescentando a essa linguagem falada. Tudo para poder se comunicar cada vez melhor. A expressividade permite dispensar certas regras. Então, por conta, né, de podermos demonstrar emoções através da entonação da fala, através dos gestos, através, né, de um olhar, todas essas expressões permitem que a pessoa utilize delas e acabe dispensando certas regras que vemos, né, em outra forma de linguagem, né, que é a escrita. Na linguagem falada, nós somos mais livres. A informação é permeada de subjetividade e influenciada pela presença do interlocutor. Aqui, quando dizemos, né, é permeada por subjetividade, nossas emoções, né, essa informação, quando ela é expressa através da fala, a pessoa, né, naturalmente vai se expressar de acordo com a sua emoção, né, o tom da voz de acordo com a alegria ou a tristeza ou a dor. Então, ela é influenciada por essa presença. Fala. O emissor emprega o vocabulário para falar e no momento da fala ele também pode utilizar outros códigos linguísticos. E aqui nós temos, né? São características próprias da fala. A entonação de voz, gestos, interação com o meio, reações diversas, especialmente com a face, né? Quando estamos diante de algum fato, né? O nosso rosto, o nosso olhar demonstra muito das nossas emoções naquele momento. Além disso, a tendência também ao falar é de repetir as ideias no intuito de reforçar seu ponto de vista para o ouvinte. Isso aqui também é uma característica bem própria da fala, né? Às vezes falamos algo, né, sei lá, para nossa mãe, o nosso pai, o nosso irmão, né, um amigo, mas é próprio da fala em situações, né, de algum interesse em retomar um assunto, se repetir aquelas ideias para fixar mais, né, para que o outro, né, perceba mais. Então, isso é bem próprio da fala, essa repetição de ideias. Agora, em relação à linguagem escrita, a palavra ela é apresentada de forma gráfica. Então, aqui já é necessário existir o domínio da escrita, né? Esse conhecimento da escrita. A linguagem escrita é uma comunicação unilateral. Quer dizer, apenas quem está escrevendo naquele momento está presenciando aquela comunicação. A outra pessoa terá contato, né, com essa linguagem escrita, geralmente num outro momento.
linguagem escrita, ela ganha em permanência. Isso aqui quer dizer o quê? A nossa fala, ela tem um tempo hábil, e aí assim que a gente acaba de falar, pronto, aquilo ali não é retomado. Se você não gravou, né, aquela fala, já era, você não tem como rever. Aqui a escrita, ela já ganha nesse sentido, né? O que você escrever vai ficar ali registrado. É também uma marca da linguagem escrita, mais correção na elaboração das frases, porque aí já se tem, né, maior preocupação em relação a essa elaboração, aos cuidados, né, que se deve obedecer na escrita. Então não é tão livre quanto a fala. E aí, por conta disso, na linguagem escrita, evita-se aqui, olha, a improvisação, né? Na fala, de acordo com as situações, nós vamos nos expressando, nos comunicando. Agora, na escrita, nós geralmente precisamos elaborar melhor. Então, não pode ser algo assim tão improvisado, né? Por mais que a gente faça uma escrita que seja adequada, que esteja dentro, né, de toda a situação necessária, a tendência é que a pessoa vá rever, reler, né, para confirmar se é aquilo mesmo que gostaria de transmitir. Pobreza de recursos não linguísticos. Aqui, olha, nós temos apenas o uso de letras e os sinais de pontuação, né? São esses aqui os nossos recursos na linguagem escrita. E aí temos que contar com esses dois recursos para nos comunicarmos de maneira adequada. Então, essa linguagem, chamada linguagem escrita, olha, ela realmente ela é mais elaborada, né, por conta dessa necessidade de que não temos tantos recursos. Então, ela precisa ser, né, mais bem elaborada. Escrita. O emissor baseia-se no vocabulário que irá estabelecer a comunicação entre ele e o destinatário. Como assim, né? Se eu preciso escrever para uma pessoa que seja mais íntima, eu terei aí que estabelecer uma forma de comunicação. Se eu tiver que escrever, sei lá, um texto, uma redação, né, algo que eu tenha que demonstrar um certo saber, e eu sei que ali eu estarei sendo avaliado, então eu tenho que estabelecer também a forma de comunicação, de acordo com o destinatário, com aquele que eu esteja, né, ali no momento me relacionando através da escrita. Além disso, diferentemente da fala, a escrita exige uma preocupação maior, pois a informação passada não se apagará com o tempo, mas poderá fixar-se por tempo indeterminado. E aqui, olha, eu coloquei como exemplo a carta de Pero Vaz de Caminha. Olha, gente, foi um registro, né, bem lá no início da nossa história, descobrimento do Brasil, e essa carta, né, ela é um documento. A partir desse registro, olha quanta coisa se conheceu, né, do Brasil. E aquilo ali é um documento que foi passando, né, de uma geração a outra. Não se apaga, né? Não é tão fácil assim fugir da memória, porque fica esse registro. Aqui eu coloquei também, olha, um livro, né? O livro aqui no caso é a Bíblia, um registro que foi feito a partir de escritos que foram sendo encontrados através dos tempos
E aí, reunindo, né, todos aqueles chamados livros, reuniu-se aqui a chamada Bíblia, através desses escritos que foram encontrados. Então, também é uma vantagem desse tipo de linguagem. Quando nós falamos de linguagem escrita e também linguagem falada, nós temos que pensar no seguinte: de acordo com aquelas pessoas que nós estamos interagindo, nós podemos utilizar essas formas de maneira menos preocupada, mais livre, ou então a gente precisa obedecer mais as regras gramaticais. E aí, isso é que faz a diferença nessas linguagens que vamos ver agora. A chamada linguagem informal, que pode também ser chamada de linguagem coloquial, é bastante utilizada na oralidade cotidianamente. Essa forma de comunicação não requer a perfeição em termos gramaticais. A linguagem coloquial é empregada em situações informais, com os amigos, familiares, em ambientes ou situações mais espontâneas. Geralmente, né, essa linguagem informal é utilizada entre pessoas mais íntimas. E aí nós somos mais livres, não ficamos preocupados o tempo todo em obedecer às regras gramaticais. A linguagem chamada linguagem formal, ela também é chamada linguagem culta ou padrão. Ela está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. Essa é a linguagem utilizada em documentos oficiais do governo, em documentos científicos, nos livros teóricos, em relatórios escolares, né, em relatórios de trabalho. Assim, gente, né, nós devemos observar o seguinte: é importante conhecer as regras gramaticais e aqui, olha, vale ficar atento ao contexto e ao tipo de linguagem nas suas interações sociais. Então, é o seguinte: se você está num grupo de amigos, está em família, você vai utilizar livremente a sua linguagem. E aí, você vai utilizar a chamada linguagem informal. Se você estiver num ambiente mais voltado ao trabalho, a alguns meios sociais, então você deve utilizar linguagem, né, mais formal. Aqui, olha, eu deixo para você algumas atividades, faça com bastante atenção. Tá? Faça toda a cópia, cuidado com a sua letra. E aí coloque todas as respostas, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.